Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Vitória da Prefeitura. Projeto do IPTU é aprovado por maioria em segunda votação na Câmara Municipal. Setembro Amarelo. Um projeto na Câmara prevê a extensão da campanha municipal que alerta a população para os números alarmantes de suicídio no país. Nós precisamos cada vez mais conscientizar, enfrentar o suicídio, ele cada vez mais está nos assolando. E polêmica em Rio das Pedras. Uma audiência pública no local questiona o projeto de verticalização do bairro proposto pela Prefeitura. A gente não aceita o projeto que o Crivella quer trazer de derrubada, de retirada de nossas casas. Vereadores discutiram nesta terça-feira as emendas ao projeto da Prefeitura que altera a cobrança do IPTU. O assunto foi o destaque da sessão desta terça-feira no plenário da Câmara Municipal. As discussões foram longas e polêmicas. Em sessão extraordinária, os vereadores apresentaram e discutiram as questões sobre o projeto de lei de autoria da Prefeitura que altera o valor do IPTU. Por volta de 9h30 da noite, os parlamentares deram início à votação das 102 emendas apresentadas ao projeto de lei. A votação foi realizada em blocos. O primeiro a ser votado e aprovado foi o bloco de subemendas, de número 1 a 11. Na sequência, foram votados os blocos das emendas. Dos 5 blocos apresentados, 2 foram aprovados e 3 rejeitados. Pouco depois das 11 horas da noite, o projeto foi aprovado por 31 votos a favor e 18 contra. Clima tenso durante uma audiência pública em Rio das Pedras, promovida pela Comissão Especial de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal. Moradores do bairro protestaram contra o projeto de verticalização da região proposto pela Prefeitura. A reportagem é de Ricardo Albuquerque e Sérgio Costa. Por iniciativa da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara, uma audiência pública discutiu os projetos de verticalização de Rio das Pedras, que prevê a construção de prédios de até 12 andares. O presidente da comissão, vereador Chiquinho Brazão, comprovou a insatisfação dos moradores do local. Essa presença em massa é justamente porque o povo resolveu se mobilizar. Essa é a terceira mobilização deles, na verdade, para mostrar ao executivo que eles deveriam primeiro ser ouvidos. Eles precisam ser respeitados pelo executivo. Eles não aceitam esse projeto ele não se enquadra dentro do Rio das Pedras. O vereador Fernando William também participou do encontro em Rio das Pedras. Na avaliação dele, a Prefeitura deveria ter consultado quem vive na região. Qualquer ação da Prefeitura deveria ouvir os moradores, que serão aqueles diretamente afetados. Mais de 90% da população de Rio das Pedras não quer que seja realizado um projeto que muda até o nome da comunidade. O projeto prevê 35 mil novos apartamentos, que seriam vendidos pelo sistema Minha Casa Minha Vida, financiado pela Caixa Econômica Federal. O estudo de viabilidade tem a participação de 12 empresas e deverá estar pronto em 5 meses. Mas os moradores de Rio das Pedras têm outras prioridades. O que fez os moradores a formar essa comissão é porque a gente não aceita o projeto que o Crivella quer trazer de derrubada, de retirada de nossas casas. A gente não aceita esse projeto de jeito nenhum. Inconformados com a tentativa de verticalização do bairro, os moradores fizeram um abaixo-assinado que será entregue à Prefeitura. Eles temem ser desalojados da comunidade que surgiu há 50 anos, na zona oeste do Rio, e que hoje reúne cerca de 80 mil pessoas. O Rio das Pedras hoje necessita de tudo, porque o poder público nunca olhou para a nossa comunidade. É uma comunidade carente de poder público, ou seja, precisamos de tudo. Aqui não existe saneamento básico, as escolas hoje não têm merenda, os professores hoje são obrigados a fazer provas em caderno, porque não tem condições de imprimir. É uma escola que não tem um projeto social para ajudar os jovens, não tem um curso profissionalizante. As escolas até existem, mas a educação é precária. Veja agora o que foi destaque no Diário da Câmara Municipal nesta terça-feira. Câmara do Rio discute revitalização da região conhecida como Pequena África no centro da cidade. Projeto de lei complementar autoriza o serviço de transporte de passageiros por motocicleta no município. Proposta do vereador Chiquinho Brazão regulamenta a produção de carimbos e propagandas profissionais.
E na sessão Vereador Responde, o vereador Dr. João Ricardo fala sobre a lei que proíbe a utilização de veículos de tração animal em Paquetá. O serviço mal começou e os casos de preconceito contra os idosos já lideram as denúncias recebidas pelo Disque Combate ao Preconceito. O atendimento ao público é mais uma oportunidade para as vítimas de preconceito buscarem os seus direitos. Veja na reportagem de Luciana Cabizieri. Depois de recorrentes casos de preconceito, como os que atingiu por 2 vezes em uma única semana o templo religioso Casa do Mago, na zona sul da cidade, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos decidiu antecipar o atendimento ao público e lançar o Disque Combate ao Preconceito. Segundo o secretário Átila Nunes, logo na primeira semana, o serviço registrou 31 ligações. Os casos de preconceito contra idosos lideraram os números com 28%. Em seguida vieram os casos de preconceito religiosos e, por último, os casos de preconceito racial. Não esperávamos esse movimento no primeiro momento, até porque não houve uma divulgação oficial. Então imaginamos que conforme o Disque fosse consolidando, essa demanda ela ficará não só elevada, mas isso mostra também que hoje existe uma falta de canais para que o cidadão faça a sua denúncia. Para a assessora parlamentar Bárbara Aires, que já foi vítima de preconceito, é fundamental que cada vez mais as pessoas busquem seus direitos e denunciem. Recentemente, eu estava tudo certo para alugar uma casa. Isso porque já era direto com a dona, já não era imobiliária, porque eu nunca consegui. Eu chegava na imobiliária para pedir, nunca nem tinha casa para me mostrar. Então, comecei a procurar direto com os proprietários. E estava tudo certo. Me apresentou a casa, acertamos. E aí, no dia combinado de entregar o depósito, entregar o documento para fazer o contrato, quando a pessoa pegou o meu documento, que não é trocado, né, é masculino, eu esqueci que tinha uma ficha aqui na frente, tem outra pessoa para olhar. Se ela não for ficar, eu te aviso. E aí você vai fazer o quê, né? São situações e questões que nós passamos no dia a dia, que as pessoas às vezes não fazem noção, não têm conhecimento, e que os órgãos que deveriam nos defender não sabem como lidar. O secretário ainda explicou que o Disque Combate ao Preconceito trabalha em parceria com outros órgãos com o objetivo de solucionar toda a demanda recebida. É necessário que a gente crie canais específicos para que o cidadão tenha cada vez mais facilidade para buscar o respeito aos seus direitos, porque o que a gente percebe hoje é que os direitos mais básicos não estão sendo respeitados. O que vem acontecendo muito é o que a gente chama de subnotificação. Isso serve, inclusive, para problemas de intolerância religiosa, LGBTfobia, por exemplo. Quando a vítima se dirige, por exemplo, para uma delegacia, onde ela vai relatar o que aconteceu e, muitas vezes, a notificação que é feita é apenas como se fosse, por exemplo, uma briga de vizinho. E não fica bem claro ali que houve um crime de preconceito. Então, nesses casos, o Disque Combate ao Preconceito ele reforçará, entrando em contato aqui com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, nós faremos esse contato com a delegacia, com o delegado responsável, para que o caso seja devidamente registrado. O projeto de lei do vereador Felipe Michel quer estender a campanha municipal do Setembro Amarelo para atingir um número maior de pessoas. Nós precisamos cada vez mais conscientizar e enfrentar o suicídio, ele cada vez mais está nos assolando. Então, nós, para ter uma ideia, hoje a cada 45 minutos um brasileiro comete o suicídio. Então, nosso objetivo desse projeto de lei é estender o plano municipal de conscientização, de alerta, de enfrentamento do combate ao suicídio. Então, todas as unidades do setor público, todas as unidades possíveis da nossa cidade estarem de amarelo, estarmos sinalizando essa campanha que é de conscientizar a população, de enfrentar, de conscientizar todos os profissionais e preparar também, capacitar os profissionais da saúde pública para estar levando palestras, estar conscientizando toda a população da cidade, todos os assuntos relacionados ao suicídio. Então, é o mês de setembro todo amarelo para nós conscientizarmos a população, porque o suicídio está do nosso lado. E tem pessoas, às vezes, que até por vergonha acontecem algumas catástrofes nas famílias e não falam que é suicídio. Imagina se falasse. Então, aumentaria muito mais esse índice. Os dados de suicídio no país são alarmantes. A repórter Simone Braga conversou com um especialista do tema que atua na área de saúde. Simone. O suicídio representa a 10ª principal causa de morte em todo o mundo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, cerca de 1 milhão de pessoas morrem a cada ano em decorrência de suicídio.
A campanha Setembro Amarelo, que acontece desde 2014, e o mês de prevenção ao suicídio. E a Associação Brasileira de Psiquiatria criou a cartilha Suicídio Informando para Prevenir. Sobre este assunto, eu converso agora com o Dr. José Veríssimo Júnior, chefe de clínica da Clínica Jorge Jaber. Doutor, muito obrigada pela sua presença e eu gostaria de saber qual a importância da campanha do Setembro Amarelo e também dessa cartilha, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria. A divulgação, falar sobre o assunto, do ponto de vista social, seria a medida mais eficiente que se poderia ter. A cartilha visa divulgar conhecimentos, não só entre o povo leigo, mas também entre a classe médica, porque é um assunto que só é dominado por quem trabalha com isso. Nós temos vários fatores que são extremamente importantes. Fatores sociais, uso de drogas e a psicofobia, que talvez seja a pedra no caminho da divulgação das doenças psiquiátricas. Na verdade, as pessoas não gostam de falar sobre doença psiquiátrica. E o suicídio é uma doença psiquiátrica frequentemente associada à depressão e ao uso de drogas. Por isso, inclusive, a incidência entre jovens tem aumentado de uma forma assustadora. Esse número era maior entre idosos, né? E agora está entre crianças e jovens. Hoje, a principal causa de morte entre adolescentes é o homicídio. E a segunda é o suicídio. Doutor, e qual o impacto do suicídio hoje na nossa sociedade? E como essa prevenção é importante? Bom, o impacto, a perda do ser humano e o trauma para a família, principalmente. Uma família atingida pelo suicídio dificilmente se recupera. Calcula-se que uma pessoa que suicida afeta a vida de aproximadamente 60 pessoas. Amigos, parentes, esposa, marido, filhos, em torno de 60 pessoas. Mas ainda falta muita coisa, né, doutor? Até falta muita divulgação. Muita. O Setembro Amarelo é um mês só no meio de 12, né? Nós temos que falar sempre sobre o assunto. É a segunda causa mais frequente de morte entre adolescentes. Nós temos que falar também em homicídio, que é a primeira. Mas a segunda causa de morte entre adolescentes não pode ser minimizada, tem que ser falado. E falado todo dia. No dia 10 de setembro, Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, com atividades lá em Copacabana. Nós temos no dia 10, às 9 horas, na Avenida Atlântica, esquina com a República do Peru, um evento dançante, alegre, no qual serão distribuídas camisas alusivas à prevenção. Isso já tem sido feito nos últimos anos, cada vez com maior número de participantes, e a gente está fazendo a nossa parte. Muito obrigada pela sua participação. Às ordens. Um prazer estar aqui. Vai ser enterrada nesta quarta-feira em Cantagalo, na região serrana do Rio, a atriz Rogéria. Aos 74 anos, ela foi vítima de septicemia, uma infecção generalizada. Vitor ou Vitória? Estrela ou artista? Divina ou diva? Rogéria foi um pouco de tudo isso. E o que tem ter que fazer sumir ou enrostir. Je suis como je suis. Ela conquistou gerações ao longo de mais de 50 anos de vida artística. Fez 6 novelas e 13 filmes. Nascido Astolfo Barroso Pinto, foi um exemplo de resistência.
Como gostava de contar, ela e outros travestis da época tiveram que lutar contra a polícia e a ditadura para conseguir se apresentar nos teatros cariocas. O último trabalho no cinema foi o documentário Divinas Divas, que acompanhava o reencontro de 8 artistas transformistas para a montagem do espetáculo de mesmo nome. Entre números no estilo Broadway, elas contam histórias de um grupo que revolucionou o comportamento sexual e desafiou a moral nos anos 60 e 70. Através do tempo, Rogéria ganhou prêmios e se consagrou como artista. O preconceito do passado deu lugar a uma grande afinidade com o público. Eu sou travesti da família brasileira. Rogéria começou a carreira como maquiadora da TV Rio. Convivia com muitos atores e acabou estimulada a interpretar. Sua estreia foi no dia 29 de maio de 1964, na Galeria Alaska, tradicional reduto gay carioca em Copacabana, entre os anos 60 e 80. Depois foi para a França, onde se tornou atriz de cabaré. Voltou ao Brasil como estrela e nunca mais parou de brilhar. O nome que a imortalizou veio durante um concurso de fantasia, onde quiseram mudar Astolfo por Rogério. A plateia, aos gritos, exigia Rogéria. Mas ela sempre fez questão de lembrar que Astolfo nunca morreu. Eu não cortaria de jeito nenhum, porque na minha cabeça tem uma mulher. Ela desce, mas ela só quer namorar, se sentindo assim, Guinevere, Lancelot e Camelot. Quer dizer, é uma loucura do gay na minha cabeça, que eu aceito maravilhosamente bem, mas eu dou graças a Deus ser homem. As canções cruzando espaço azul vão reunidos num forte abraço, coração de norte a sul. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.